Vamos aguardar vocês chegando aí para a gente bater um papo sobre atos administrativos, né? Hoje, do cenário aqui de casa mesmo, infelizmente o Davi, né, ficou meio doente ontem à noite e aí tava com febre e aí não conseguiu chegar hoje pela manhã. Aí vamos começar, né, fazer uma revisão. Hoje a gente conta com o desafio de número 18, se eu não me engano. Então vou deixar aqui o número desafio número 18 para a gente seguir, né? Eu não estou contando os momentos que Davi não está, acho que é o terceiro momento, né, que ele não conseguiu estar e a gente está contando, parando só quando está no estúdio. Então eu vou começar a contar também quando ele... na próxima live eu vou calcular quantas aulas já tivemos, inclusive com os desafios do Kahoot no sábado, para saber onde nós já estamos, né? Porque eu creio que já estamos próximo do desafio 25, mais ou menos. Mas eu vou dar uma olhadinha. Eu queria descobrir como é que faz para mexer no chat aqui pelo celular, mas acho que não tem não. Já temos aí algumas pessoas conosco. Vou dar uns 3 minutinhos aí pra gente poder começar 5 pessoas. Deixa eu me ver como é que faz para poder encontrar o chat. Se tivesse aqui seria perfeito. Parece que não tem não. Então, vamos então começar, né? Vamos começar com o nosso tema de hoje, que é atos administrativos. Gente, como eu falei, infelizmente não podemos fazer lá no estúdio e fazer aquelas questões que a gente está de praxe, né, fazendo, resolver questões. Então, nós iremos fazer um resumo rápido de atos administrativos, que é o tema em pauta agora, tá? Para começar a falar sobre atos administrativos, é necessário a gente fazer uma separação entre atos da administração e os atos administrativos, sabe? Tipo, vamos dar um exemplo que eu sempre gosto de dar da sua casa. Quantos atos você pode fazer dentro da sua casa? Comprar feira é um ato. Determinar que seu filho vai para a escola é outro ato. Dar uma opinião à sua esposa para comprar alguma coisa ao seu marido é um outro ato. Então, todos estes compõem os atos que você pode fazer dentro da sua casa. Dentro destes atos, tem aquele que você pode fazer com poder de império, tipo mandar o seu filho para a escola. Esse é um ato unilateral, você não requer dele que ele aceite ou não ir para a escola. Você determina e ele obedece, ponto final. Se fosse a administração pública a sua casa, esse seria então o ato administrativo. Por isso que ato administrativo é diferente de ato da administração, tá? Os atos da administração são 7. São eles, primeiro, atos normativos. Aqueles atos gerais e abstratos como decreto, portaria, regulamento, a criação de normas, né, de um modo geral. O segundo são os atos, os contratos administrativos. O Eli fala que não é ato da administração, não, porque o contrato ele é bilateral. O terceiro é o ato privado da administração. E tem uma grande confusão sobre ato privado da administração e contrato administrativo. Por exemplo, contrato administrativo. Você faz uma licitação, a administração determina quais são as regras do jogo através da Lei 14.133. Os licitantes participam. Aquele que ganhar fecha um contrato com a administração. Esse é o contrato administrativo. O ato privado da administração é quando a administração, enquanto uma pessoa vai lá e toma uma decisão. Por exemplo, eu quero comprar agora um pneu novo para uma viatura que quebrou. Não precisa licitar para pneu novo. Ele chega lá na loja, eu queria saber se vocês vendem para a administração. Vende para o Estado? Vende. Quanto é? Normalmente, a galera empurra a faca e o preço para o Estado é sempre maior do que o preço normal. Aí você compra um pneu. Vai lá, paga, compra esse único pneu e já foi. Então, esse é um ato que não requer superioridade, supremacia. É um ato privado da administração, tá? Gente, nós temos 14 pessoas. Dá um like aí para ver se vocês estão ouvindo tudo de boa. Porque eu não consigo ter a caixinha de texto para saber se vocês estão, o que a gente está falando. Dá um likezinho se estiver tudo ok.
Ah, pronto, subiu os likes aqui. Beleza, o áudio tá de boa. Então, assim, os atos privados da administração, eles não gostam de supremacia. É quando você vai lá e determina e compra e vende como se fosse particular, entendeu? Já o contrato administrativo, ele tem que ter uma licitação e a pessoa ganha a licitação, aí logo depois concorre, entendeu? É todo pregão, consórcio, leilão, são as modalidades de contrato. O nosso primeiro é o ato normativo, segundo o contrato, o terceiro é o ato privado, o quarto é o ato administrativo, que é aquela manifestação unilateral de vontade da administração pública, né? Esse é o ato principal, nós falaremos dele um bocado. Aí nós temos depois os atos políticos, que são os atos emanados da função política. Por exemplo, o governador determina por meio de decreto que se faça A, B, C ou D. O presidente determina por meio de decreto tal coisa. Isso tudo são atos de natureza política, tá? Atos que vão direcionar as políticas públicas. Então, quando há um direcionamento de investimento, um direcionamento geralzão assim, é um ato político, tá? O ato político ele é insindicável ao Poder Judiciário. Danilo, o que é isso? Não cabe você reclamar no Judiciário depois de que Lula colocou Lewandowski como ministro da Justiça. Se você reclamar, o Judiciário vai dizer: eu não tenho competência para tal, porque esse é um ato de natureza política. Entendeu? O estabelecimento de metas administrativas dentro da administração pública também é um ato de natureza política. E por aí vai. E aí nós temos o ato, vamos repetir? O ato normativo, contrato administrativo, ato privado da administração, ato administrativo. Aí vem o ato político. Aí vem o fato administrativo ou ato material, que é a concretização do ato. Por exemplo, vamos construir uma rodovia. Vamos. Do nada o chão treme, do fundo da terra saem uns pilares e constrói essa rodovia. É assim que funciona? Não é, né? Quando você vai construir rodovia, alguém vai lá fisicamente, pega uma britadeira, começa a quebrar o tudo. Alguém vai lá e tenta resolver de alguma forma. Então, a execução, a consecução do que foi falado é o fato administrativo ou o ato material, tá bem? Ato administrativo, fato administrativo, ato material é a concretização. Ele pode ser voluntário, quando depende de uma vontade de alguém, ou natural. Por exemplo, o servidor morreu, logo ele saiu do cargo. Ele poderia ser demitido, logo saiu do cargo. Então, se ele fosse demitido, o ato de demissão, que foi voluntário, demitiu ele. Mas se ele morresse, um ato natural tirou ele da cadeira, então. Então, no final das contas, o fato administrativo ele pode ser natural ou pode ser voluntário. E fomos para o último, que é o ato de conhecimento, opinião, juízo ou valor, que é as certidões, atestados, pareceres, apostilas, certo? Quando formos lá em classificação dos atos, a gente vai ver que são atos enunciativos, é outro nome que a gente dá a estes. Então, esses são 7, tá? Mas vamos nos ater ao principal, que é o que mais cai em prova, é o que é o centro das atenções, que é o ato administrativo. Para ser ato administrativo, é necessário que você tenha 5 componentes. São chamados elementos do ato ou requisitos do ato. Elementos ou requisitos do ato administrativo são eles: co, fi, fo, MOB. Co é competência. Obzu, co, fi, fo, mob. Competência. Competência é o poder legal atribuído ao agente para a prática do ato. Então, se eu fiz o concurso, passei no concurso, cada ato meu é um ato administrativo e a competência é minha, porque eu fiz concurso e passei no concurso, tenho mérito e eu tenho a competência, tá? FI é o finalidade. A finalidade é a busca do interesse público. A finalidade sempre vai ser a busca do interesse público. É o final para que o ato é feito. É o ato feito para quê? Para tal assunto. Então, finalidade, né? O for é a forma. A forma é a exteriorização do ato. Essa palavrinha-chave cai muito em prova. Quando você encontrar a palavra exteriorização do ato, estaremos falando de forma, tá? Forma é como se reveste o ato. O ato pode ser verbal, pode ser gestual, pode ser em sinais, uma placa de trânsito, por exemplo, pode ser documentado como decreto. Cada um tem a sua forma específica, tá bom? Co, fi, fo, M é o motivo. O motivo é o fundamento de fato e o fundamento de direito que te levou à prática do ato.
Então, o fundamento de fato e de direito que leva à prática do ato. Esse fundamento de fato e de direito é... O que aconteceu na prática? O cara passou aqui a 200 por hora. E a lei diz o quê? Que só pode passar a 90. Então o cara infringiu a lei. E o motivo pelo qual eu vou dar a multa nele é o fato dele ter andado a 200 e a lei dizendo que 200 não pode. Fundamento de fato, fundamento de direito, que levou à prática do ato. Tá bem? E por fim, eu tenho o objeto. O objeto é o conteúdo ou o resultado do ato. O conteúdo, a multa, é a interdição, é o fim, né? E destes, o call, fee, for, mob, nós temos os que são vinculados e discricionários. Isso cai bastante. O que é dicionário? Ou seja, quais deles eu posso verificar a margem de escolha? E tem dois bizus para vocês. O primeiro bizu é o do vinculado dicionário, o segundo é o do convalidação, que é o que cai em questão. O bizu do vinculado dicionário é o seguinte. Você, quando faz 18 anos, seu filho faz 18 anos, é obrigado a dar ao seu filho um Fiat Mobi? Não? Por que não é? Porque dar ao seu filho o Fiat Mobi é discricionário. Ou seja, MOB, M-O-B. A discricionariedade só se encontra no motivo e no objeto. Não cabe discricionariedade na competência, na finalidade, na forma. Só no motivo e no objeto. Tá? Então, se a questão falar assim, é correto dizer que a competência é discricionária? Não. Finalidade discricionária? Não. Forma? Não. Motivo e objeto. Do COF for MOB. Daí a gente avança para convalidação. Convalidar quer dizer consertar, né? Salvar um ato que era ilegal com efeitos retroativos. E você fala assim, ó, foco na convalidação. Ao bizu, foco, tenha foco na convalidação. Quando eu falo de foco, fo e co. Fo é forma e co é competência. Então, só vão caber convalidação na forma e na competência. Cuidado. A convalidação na competência só vai acontecer quando não for competência exclusiva ou quando não for em razão da matéria. Por exemplo, decreto. Decreto competência exclusiva do chefe executivo. O secretário foi lá e editou um decreto. Pode? Não, não pode. Cabe convalidação? Não cabe convalidação. Mas na competência cabe convalidação? Não importa. Convalidação só vai caber se não for competência exclusiva ou em razão da matéria, tá bom? Em razão da matéria, por exemplo, o Ministério da Saúde edita um ato que é de competência do Ministério da Educação. A matéria é outra, não cabe convalidação, tá bem? E a forma vai caber convalidação, salvo se a forma for um elemento essencial para a prática do ato. Então, nós temos aí forma e competência como convalidáveis, né? E aí, fecha os elementos do ato administrativo, vamos por atributos do ato administrativo. Quem são os atributos do ato? Os atributos do ato é minha amiga Pati. P-A-T-I. P. Presunção de legitimidade. Presume-se, legal e verdadeiro, os atos da administração. É tanto legal quanto verdadeiro. E o A é autoexecutoriedade. O ato administrativo, ele será autoexecutório por quê? Você não vai decidir administrativamente e perguntar ao juiz, doutor, e aí, o ato está certo? Não funciona. Você não precisa pedir autorização, porque o ato administrativo é autoexecutório, tá bom? O T é a tipicidade. Tipicidade é a previsão ou não em lei. Então, se está anteriormente previsto em lei, é um ato típico. Então, presume-se legítimo, é autoexecutório, típico. O I quer dizer imperatividade. É a determinação coercitiva, é você mandar. O ato ele pode ser imposição unilateral de vontade. Então, você determina e alguém obedece. E o já foi. P-A-T-I, PAT. São os atributos do ato. Grava que o COF for mob são os elementos, que o PAT são os atributos. Volta e meia, a questão coloca... É correto dizer que é um atributo e bota o COF for mob e você vai logo no competência porque você pensa que é atributo. Atributo é PAT. COF for mob é elemento ou requisito. Uma questão trouxe a palavra característica para ser sinônimo de atributo. E cabe também aí para a questão atributo ou característica, tá bem? Daí a gente fecha os elementos e os atributos e vai para as formas de extinção. Quando é que um ato vai ser extinto? Nós temos várias formas. A primeira, a mais básica, é a anulação. Anulam-se os atos ilegais. A segunda é a revogação. Revogam-se os atos inconvenientes e os inoportunos. Anulam-se os legais, revogam-se os inconvenientes e inoportunos.
Então, se o cara foi lá e fez uma licitação em desacordo com a lei 14.133, ele está ferindo a lei. Logo, um ato ilegal. Atos ilegais podem ser revogados? Não. Devem ser anulados, tá bom? Revogação é uma coisa, anulação é outra. Então, devem ser anulados. Então, atos ilegais, anula. Atos inconvenientes e inoportunos, revogam-se. Revogam-se um, anulam-se outros. Tá tudo lindo, tá tudo safo aí. E a gente vai agora para caducidade. O que é caducidade? É quando uma lei superveniente faz com que os atos anteriormente praticados caduquem. A gente fez uma questão ontem falando sobre isso, né? O prefeito determina que pode colocar cadeiras nas praças. Então, bota um bocado de cadeira na praça, faz os showzinhos, os barzinhos. Pai, chega uma lei dizendo que não pode botar cadeira na praça. O ato do prefeito de colocar cadeira, ele é caduca. Então, caducidade é isso. Lei superveniente faz com que ato anterior caduque. Nós temos a cassação. A cassação é a retirada do mundo jurídico de um ato por motivo do agente. Por exemplo, você tem sua habilitação, tudo certinho, tá lá. Você vai botando de uma roda, rendendendendem, e pá, e vai bebendo, dirigindo, a blitz lhe pega. Bem, você sabe que não pode beber, dirigir, nem botar de uma roda e nem fazer zoada no trânsito. Toma um bocado de multa. Você infringiu a norma. O ato administrativo para com você vai ser cassado. A sua licença vai ser cassada. Então, cassação é quando você tem extinção do ato por motivo do agente. Quem deu causa é o agente, tá bom? E eu tenho caducidade, parece com contraposição. Por exemplo, dei férias a João. Percebi que João não tinha direito a férias. Tirei as férias de João. Um ato se contrapôs a outro ato. Então, quando o ato se contrapõe a outro, é caducidade, ou é contraposição. Quando uma lei superveniente faz com que o ato anterior seja retirado do mundo jurídico, caducidade, entendeu? Então, caducidade e contraposição. Falamos de anulação, revogação, caducidade, contraposição e cassação. Já foram as formas de extinção dos atos administrativos. E para fechar, nós estamos com 17 minutos. Nossa previsão aqui no máximo é 20 minutos de aula. Vamos falar sobre as classificações. As classificações dos atos, eles podem ser classificados em várias espécies. E isso é importante que você anote. E para você que ainda não teve contato com o material, nós temos um material bacana de atos administrativos disponível aí. Eu vou deixar lá no grupo do Kahoot o material de atos para vocês revisarem. É um esquemazinho daqueles que eu faço, bem bacana, que pode te ajudar. Bem, a extinção do ato administrativo ou a classificação do ato pode ser quanto às suas prerrogativas. Quanto às prerrogativas do agente. Pode ser ato de império, onde ele manda e o outro obedece, e atos de gestão. Lembra que eu falei que os atributos são PAT? P-A-T-I, P-A-T-I, pronto. Às vezes é PATE, não PAT. Porque às vezes não precisa da imperatividade no ato, porque pode ser um ato de gestão. Entendeu? Então o único elemento que pode sair aqui é o I, do PAT. Então, o ato de gestão e o ato de império são quantas prerrogativas. Nós temos quanto a sua geral individual, quanto a sua abrangência, quanto a sua atuação. Esqueci o nome da classificação. Atos podem ser para todo mundo, tipo o decreto das máscaras. Todo mundo. Ato administrativo para todo mundo ali, né? E outro exemplo, nomeação de concurso. Não é para todo mundo, é para você nesse ano. Então, individual e geral. Quanto a... Só esqueci o nome do título, que diz quanto a atuação. Se é quanto a atuação, não me recordo. Nós temos um dos principais, que é um dos que mais confundem a galera, que é quanto à formação de vontade. Formação de vontade. Os atos podem ser simples, complexo e composto. Os atos simples são aqueles quando um órgão ou um ato só de um único órgão, seja ele singular ou colegiado. O Tribunal Judiciário, por decisão de maioria, decidiu absolver fulano. Pronto, simples. Foi só o tribunal. Ah, mas foram vários juízes, porque o tribunal é colegiado. A diretoria da escola decidiu expulsar João.
Logo, um ato simples, um órgão só. Quando tem dois ou mais órgãos, singular ou colegiado, aí ele pode ser complexo ou pode ser composto. Tá bem? O complexo é quando os dois órgãos estão unidos para uma única vontade, tá? Dois órgãos, uma única vontade. E o composto é quando um órgão tem uma vontade e o outro é instrumental para a realização dele. Vamos dar um exemplozinho prático para você gravar. Quando você vai sair com sua namorada, fala, meu amor, vamos tomar um sorvete? Ela, vamos, eu quero sorvete e você quer também. Vamos tomar o sorvete. Os dois decidiram tomar o sorvete. A vontade é dos dois, é uma vontade só que se fundiu. Foram tomar sorvete. Isso é um ato complexo, tá? Dois órgãos, você e sua esposa, uma única vontade. Outro exemplo, meu amor, vou jogar bola, viu? Jogar bola hoje? É, tava lá. Ela quer jogar bola? Não. Ela foi um instrumento para que você jogasse bola. Quem quer jogar bola é você, e ela falou, deu autorização para que você fosse. Então eu tenho um ato aí composto, tá? E não complexo. Tá bom? Um é instrumental e o outro é o ato principal. Nós temos exemplos aí na administração que caem sobre isso, como por exemplo a questão do decreto, né? Que é feito pelo presidente e referendado lá pelos ministros, né? Então você tem presidente e ministros complexos. Aposentadoria é outro exemplo também de complexo. Daí eu tenho quanto à exequibilidade. A palavra exequibilidade é uma palavra estranha, né? É exequível? Dá para fazer? Quanto à exequibilidade, os atos podem ter classificados em 4, né? Perfeito, imperfeito, pendente e consumado. Vamos dar um exemplo de um ato perfeito. Eu vou construir um loteamento, Minha Casa Minha Vida. Os pedreiros vão lá e começam a fazer. Aí o download está sendo concluído em... concluir as casas. Ponto. Perfeito. Os atos, todos os processos do ato foram cumpridos. Falta entregar as casas para ser consumado o ato administrativo de entrega de casas às pessoas, tá bom? Enquanto os pedreiros estavam lá fazendo, os engenheiros, todo mundo fazendo, esse ato era imperfeito. Quando concluiu, perfeito. O ato ele começa imperfeito. Imperfeito. Estou executando. Concluiu. Perfeito. Entregou a chave. Consumado. Não pode entregar a chave porque está pendente de autorização. A pendência é porque está faltando alguma coisa para que se conclua. Então, perfeito quando todo o ciclo do ato foi completo. Imperfeito quando o ato está em construção. Pendente quando falta alguma coisa para concretização e perfeito, pendente consumado, que é quando exauriu todos os seus efeitos, podendo responsabilizar a pessoa, né, que o praticou. Nós temos o nosso penúltimo classificação, que só o Eli Lopes Meirelles fala no seu material, que são os atos internos da administração. Esqueci o nome. Mas, por exemplo, enviar um ofício, fazer um documento, são atos de dentro da administração. Atos... Eu estou sem a minha revisão aqui. Vou dar uma pausa, daqui a pouco eu lembro. Volta para o nosso último exemplo, que é quanto a, que tem um declaratório, constitutivo e anunciativo. Memóriazinha tá fraca. É porque é de manhã cedo, 6h25. Mas assim, vamos falar dos três. Constitutivo. Um ato constitutivo é aquele que, a partir de agora, constitui. Declaratório, declara a partir de agora, tá? Constitutivo, constitui a partir de agora. Declaratório, declara. Por exemplo, eu pintei toda a administração de azul. Olhei e ficou feio. Bora botar branco? Bora. Eu constituí, a partir de agora, um ato novo. O que eu fiz aqui? Eu revoguei. O cara tava pintando lá, azul. Falta uma parede, senhor. Não. Volta. Pinta de outra cor. Eu não declarei algo anteriormente. Eu comecei a partir de agora a pintar de outra cor. Tá, sim, senhor, pinta de outra cor. Um exemplo do declaratório. Você tirou sua habilitação. Melhor, você nasceu. Já tem direito à vida, tudo, né? Assim,
tudo, tudo, tudo. Só que você tá... O seu pai foi lá no cartório já fazer registro? Não foi. Quando você faz um registro de certidão de nascimento, você declara que você nasceu antes de ontem, semana passada, tal dia, tal hora. Entende? É um ato que retroage. Um exemplo comum dos atos declaratórios são as licenças. E um exemplo comum dos atos constitutivos são as autorizações, tá? A revogação é um exemplo de ato constitutivo. A anulação é um exemplo de ato declaratório. Quando você anula um ato, você não anula ele na hora. A anulação é feita de um ato que já aconteceu atrás. Então, ele declara sobre algo lá atrás. Entende? Então, constitutivo, declaratório, tem o enunciativo, que eu já falei lá no começo, que é o CAPA, certidão, atestado, parecer e apostila. Então, todos esses 4 aí são atos enunciativos. Então, constitutivo, declaratório e enunciativo são os 4 que eu tenho. O CAPA, os 3, né, constitutivo, declaratório e enunciativo, que são atos quanto a... Ai, Jesus, quanto a... Ah, não vou lembrar, não. Eu vou deixar com vocês o esquema, certo? Para quem quiser lá no grupo do Kahoot, com todo o andamento. Mas o que importa, que é entender cada um deles, a gente já fez, né? A gente já fez. Só vou deixar com vocês lá para vocês conferirem. E aí, fechou. Deixa eu ver se fechou. Fechou. A gente tem agora que continuar fazendo questões. Né? Já foram em 27 minutos de aula, como previsto, todo dia 30 minutinhos de aula por dia. Revisamos aí atos administrativos. Eu espero que eu tenha... Ah, lembrei, ó. Atos de expediente. O Hélio Lopes Meirelles diz que quando eu envio um parecer, envio uma certidão, quando eu compro, vendo, essas coisas internas da administração, são atos de expediente, tá bom? Isso pode cair para você também. Mas retornando ao que eu estava falando, eu espero que eu tenha contribuído com vocês nessa aula de hoje. Eu vou deixar o link para vocês lá. Teremos ainda muito mais coisas por aqui, teremos simulados todo final de semana. Iniciando a semana agora, já comecei a programar para domingo que vem. Ontem teve simulado, foi uma maravilha. E assim, concurseiro raiz faz simulado até o último dia da prova, né? Assim? Então, é isso. Que Deus abençoe, proteja e guarde. Obrigado pela presença, obrigado por estar conosco. Eu irei fazer uma recontagem dos nossos... Em que dia a gente está, porque eu não posso deixar de contar hoje, por exemplo, como um dia também. Infelizmente, o nosso amigo Davi, ele se adoeceu de ontem para hoje. E aí não teve como estar. Mas a missão foi cumprida. Por mais que não tivesse sido no estúdio e não tivesse sido aquelas questõezinhas. Então fizemos algumas dessas e acabamos não contando. Eu vou contar direitinho quantos são os pontos do nosso desafio, ver onde nós estamos, até tentarmos finalizar o nosso 30º dia aí com louvor. Beleza? Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Se você gostou, dá um joinha. Se você ainda não segue, segue a gente e ativa lá o sininho para você receber as notificações. Bora lá pro grupo, traz o seu feedback do que foi a aula, se você gostou, se você não gostou, faz um comentário lá para motivar a galera que não veio, não tá vindo, para que venha e participe junto conosco, tá bem? Então, tô aguardando o joinha de vocês aí e até mais. Tchau, tchau.